Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a situação do acesso a cuidados de saúde em Portugal não pode continuar assim. Se é para ficar tudo na mesma, pode o Partido Socialista continuar a propalar a doutrina contorcionista como faz há décadas e que trouxe o país a este ponto deplorável. Mais de 1.700.000 portugueses sem médico de família, portugueses sem assistência em caso de urgência, cirurgias ou tratamentos médicos com listas de espera infindáveis. O que fazem os portugueses? Metade paga seguros de saúde, tem a ADSE ou outro subsistema. A outra metade sofre porque o Partido Socialista colocou o país nesta situação precária. Governaram 22 anos dos últimos 28 anos, governaram consecutivamente os últimos 8 anos e tudo o que sabem dizer é a mesma conversa inútil, alimentada por clichês, frases feitas e acusações aos governos de salvação nacional liderados pelo PSD, aos governos de salvação nacional liderados pelo PSD, em contraponto com os governos pantanosos, ruinosos e judicialmente questionados com que o PS tem presenteado o país. O PS alimenta-se deste pântano porque decorreram 8 anos e o acesso a cuidados de saúde piorou e muito. Eu ouço os discursos, ainda hoje, as intervenções, glorificando o governo de missionário e interrogo-me como conseguem produzir esse tipo de afirmações quando a realidade que os portugueses vivem é completamente diferente. O PS convive com a falta de transparência, o PS convive com a informalidade, a confusão entre setores e, pior que mau, convive com a falta de acesso de pessoas a médicos de família, a urgências, a cirurgias ou tratamentos. Assistem impávidos e serenos a esta miséria. Só se preocupam em arranjar pretextos e desculpas, em encobrir ou despachar as responsabilidades para tudo e para todos, desde que sejam os outros. Mesmo no fim do reinado, a preocupação maior que revelam é de, contornando o calendário eleitoral já fixado e a consequente nomeação precária de gestores públicos, inserirem uma norma avulsa no orçamento para garantir que conseguem nomear antes das eleições para as unidades de saúde os seus apaniguados políticos. É o Partido Socialista a ser socialista. Entretanto, o Governo insiste em promover alterações que colocam milhares de portugueses fora do SNS, pelo facto de terem emigrado para procurar um futuro melhor e, por causa disso, terem residência fiscal fora do país. Estes portugueses imigrados serão tratados pelo SNS, por decisão deste Governo, como se estrangeiros fossem e com menos direitos de acesso aos cuidados de saúde em Portugal do que cidadãos estrangeiros residentes em Portugal. Nós não nos conformamos. O sistema de saúde é fundamentalmente público, mas os 3 setores têm de cooperar entre si com regras conhecidas, transparência, metas definidas e com um quadro benéfico para os portugueses e para o Estado. Os portugueses têm direito a ter médico de família. A falta de médicos de família agrava-se todos os meses, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro. Os números são cada vez pior. É preciso acabar com as listas de espera que ultrapassem os tempos máximos de resposta garantida. E porquê é que não se realizam check-ups anuais à população de forma preventiva, que é isso que o sistema de saúde tem que evoluir? De resto, senhoras e senhores deputados, tudo isto é tão triste e tão pequeno que o primeiro-ministro de missionário dá uma entrevista e o polígrafo conclui que o primeiro-ministro de missionário é apanhado a mentir em vários aspectos dessa entrevista. Exemplos. Não é verdade que os portugueses paguem mais impostos indiretos. Avaliação: falso. O que é que tem aumentado em Portugal na carga fiscal? Não são os impostos, são as contribuições para a Segurança Social. Avaliação: falso. O salário médio em Portugal subiu 40%. Avaliação: falso.
Há mais médicos de família e mais residentes em Portugal, o que altera a rácio dos médicos, dos portugueses sem médicos de família. É verdade? Avaliação? Falso. Senhoras e senhores deputados, tudo isto é mau demais. É toda uma cultura política estranha e que levou este governo a demitir-se por triste e má figura. Portugal não precisa de ser isto. Portugal merece ser muito, mas muito mais. Muito obrigado.